Bom dia! Oração do dia. Como escapar das armadilhas da morte? É o que nós vamos meditar hoje em Atos 22, do 22 até Atos 23, 10. Daqui a pouco, 12 horas, meio-dia, deixa anotado aí no seu alarme do seu celular para você estar com a gente meio-dia aqui pelo meu canal, a Oração da Tarde, ao vivo. Paulo está diante da multidão dos judeus que queria matá-lo e ele acabou de pregar, dar seu testemunho para aquela multidão. E depois que ele fala do antes do encontro, o encontro com Jesus e o pós-encontro com Jesus, quando ele fala do propósito que Jesus deu a ele de levar o evangelho para os não-judeus, aí virou uma bagunça. Foi como jogar fogo em palha. A situação ficou terrível. Diz assim Atos 22, 22. Até este ponto, quando Paulo disse que Deus o enviou para os não-judeus, até este ponto a multidão ficou ouvindo. Mas quando Paulo disse sobre os gentios, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Olha o nível de consciência desses judeus. Eles estavam tão fechados que Deus havia simplesmente escolhido-os e judeus não iriam entrar fazendo parte do povo, que eles se revoltaram. É o exclusivismo e o nacionalismo cegou aqueles homens. 23. Enquanto eles gritavam, tiraram as suas capas e começaram a jogar poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando estavam amarrando com as correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que você tem direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Preste atenção. Deus usa da sabedoria, da nossa sabedoria, que Ele nos deu, para nos livrar da morte. Ele usa da nossa sabedoria, Ele usa do nosso modo de se posicionar para nos livrar da morte. Lamentavelmente, muitos pensam que Deus se limita a nos livrar da morte somente com o sobrenatural. É uma pena. Não, é porque vai aparecer um anjo, porque, pastor, a gente está lendo o livro de Atos e Deus tem livrado os apóstolos com um anjo, com um terremoto. Mas Deus também livra da morte com sabedoria nossa adquirida. Paulo, antes de ser açoitado injustamente, porque ele disse, olha, Paulo tinha sabedoria das leis romanas, ele tinha discernimento, pelo menos básico das leis romanas. Peraí, eu sou cidadão, isso aconteceu lá em Filipos também. Peraí, eu sou cidadão romano e você vai já me condenar ao açoite sem eu ter sido julgado e condenado? Na lei dos romanos isso não pode acontecer. Percebeu? Por isso que uma igreja não perde em ter seus membros que aprendem, têm a sabedoria das coisas, a ciência das coisas. Você não perde quando você tem ciência das coisas. Deus vai usar essa ciência das coisas para te abençoar. Quando você se dedica ao estudo do direito, Deus te abençoa. Deus vai te livrar de muitas situações pelo estudo do direito. Ou estudo de uma outra ciência, engenharia, etc, etc. Deus vai usar da sabedoria adquirida, da ciência adquirida para te livrar da morte. Por exemplo, eu agora fazendo aplicação só para ilustrar, melhor dizendo, vou ilustrar, não aplicação, fazer ilustrações. Conhecer como funciona o funcionamento do carro, da mecânica de um carro. Tá vendo? A ciência que Paulo tinha do direito romano, Deus usou para livrá-lo do açoite da morte. E aí ele pergunta. A resposta era óbvia. Não, um cidadão romano não pode ser condenado sem antes ser julgado.
26. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e disse: que é isso que o senhor está prestes a fazer? Sabe que aquele homem é cidadão romano? Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania? Ao que o Paulo respondeu: pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoite. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. 30. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Agora Paulo está diante de novo dos líderes judeus. E aí Paulo começa. Paulo fixando os olhos no sinédrio: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batesse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está sentado para me julgar de acordo com a lei e não contra a lei, ordena que eu seja agredido? Então Paulo, ele se virou para o sumo sacerdote e falou: sua parede branqueada, você está sendo injusto, você tem me julgado de acordo com a lei, agora você está fazendo essa cachorrada comigo. 4. Aos que estavam ali perguntaram Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Perceba uma coisa. Paulo, ele manteve o decoro. Ele não sabia que era o sumo sacerdote, então ele manteve o decoro. Mas ele tinha consciência que aquele julgamento seria injusto. E ele não ficaria ali. Ele não se permitiria, dentro das possibilidades que ele tinha, ele ia usar todas as possibilidades para não permitir que esse julgamento injusto fosse para frente. Você está entendendo isso aí? Tem vezes que nós vamos sofrer julgamentos injustos. Paulo aqui sabia que o sumo sacerdote já começou aquele julgamento cometendo injustiça. Então ele já entendeu: opa, esse julgamento aqui não vai ser de Deus. Não é julgamento justo. Esse julgamento aqui não está dentro dos preceitos de Deus. Melhorando a frase. Esse julgamento vai ser injusto. Um homem mandou me bater na boca sem eu ter feito nada. Então ele já tinha consciência. Ele não estaria passando por um julgamento justo. E aí Paulo usou mais uma vez, Deus usou mais uma vez da sabedoria e da ciência adquirida por Paulo. Preste atenção. 6. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, ele exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, eu estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. O que Paulo pensou? Peraí, isso aqui é um julgamento injusto, aqui está cheio de cobra jararaca e víbora, está cheio de pilantra aqui, cheio de pilantra. São líderes do povo, mas são tudo pilantra. Eles vão me julgar e vão me condenar injustamente. Mas só que eu tenho que ir para Roma. Não é? Na verdade, Paulo já havia, ele vinha alimentando isso, né? Mas ele sabia que era o Senhor que tinha o controle. Ele olhou, viu saduceus e fariseus, dois partidos políticos religiosos que não se davam. O que ele pensou? Vou provocar aqui uma contenda entre esses dois grupos, porque quando se fala de política, religião, envolve muita paixão. Vou provocá-los para que essa farsa desse julgamento injusto não continue. Então ele grita. Saduceus não acreditavam em ressurreição, fariseus acreditavam. E aí continua o texto.
Dito essas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu, pois os saduceus diziam que não havia ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, uma gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Com a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que se retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Por 2 vezes, Deus não usou anjo para livrar Paulo da morte. Não usou terremoto, mas por 2 vezes, Deus usou da ciência adquirida. Deus usou da sabedoria adquirida. Por isso, você que está agora me acompanhando, você precisa se dedicar ao conhecimento e à sabedoria. Deus vai usar desse conhecimento e sabedoria em alguns momentos para te livrar da morte. Para você ter sensibilidade. Quando você cresce em sabedoria, você tem sensibilidade de quem é que está tramando contra você. O que estão preparando. E quando você também se dedica à ciência, você vai conhecendo não é? O conhecimento das coisas. Então, resumindo, não pare de aprender. Não pare de crescer, de amadurecer. Deus vai usar disso para te livrar, muitas vezes, da morte. E não vai ser por via somente do sobrenatural. Vai ser por vias ordinárias, naturais também, que ele vai usar para te livrar da morte. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa sabedoria que o Senhor acabou de nos conceder, que o Senhor usa da sabedoria e da ciência para nos livrar da morte. Ó Deus, que essa sua ovelha seja dedicada, que ela continue crescendo em ciência e amadurecendo, adquirindo sabedoria. Ó Deus, nisso o Senhor vai livrar essa ovelha de situações perigosas e até mesmo da morte. Até mesmo de tocaias. Sim, o Senhor vai usar do acúmulo de ciência que essa sua ovelha vai adquirir e do amadurecimento em sabedoria que essa sua ovelha vai adquirir para livrá-lo e livrá-la de tocaias. Em um nome de Jesus. Todas as artimanhas do diabo contra esta sua ovelha não prevaleçam e não prosperem. Em nome de Jesus, e que essa sua ovelha cresça e amadureça. Cresça em conhecimento, amadureça em sabedoria. Que assim seja. Amém e amém. Deixe joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Compartilha stories, status, grupos de WhatsApp. Nos comentários, deixe aí seu pedido de oração, um comentário, um testemunho. E, primeira vez, se inscreva. Deixa todas as notificações acionadas. Graça e paz.